eu coloquei uma... Não fui eu que levantei essas pedras aí, porque ia ser difícil. Pronto, equilíbrio é uma coisa aparentemente muito simples de se falar, né? Aquilo ali está em equilíbrio. Se eu botar a mão ali do lado, desequilibra e cai. Mas então pronto, eu vou tentar coletar aqui para que nós possamos fazer com que esse assunto seja bastante interessante. Nós observamos em a natureza que tudo está em equilíbrio. Então nós vemos que a estrutura atômica, ela funciona num equilíbrio, de forma que se nós tirarmos dali alguma partícula, entra em desequilíbrio e há algum tipo de transformação, dependendo de como se processa. O universo ele se encontra em equilíbrio, com todos os seus astros, as galáxias, funcionando equilibradamente. O organismo humano também, não só o organismo físico, mas o organismo mental, o organismo espiritual, ele tende, o objetivo é que ele esteja em equilíbrio. A natureza também, ela funciona em equilíbrio. Desde que nós, por exemplo, os seres humanos, não provoquemos as transformações de forma a causar desequilíbrio, ela funciona em equilíbrio. Então, equilíbrio é uma coisa que observamos com naturalidade. Einstein disse que a vida é como andar de bicicleta. Para conservar o equilíbrio, é preciso manter-se em movimento. Então, ele trouxe-nos uma informação muito interessante, essa questão do movimento para a manutenção do equilíbrio. E nós tentamos pegar nessa palavra-chave do movimento e fazer a linha de condução do assunto. Equilíbrio, então, é dinâmica. O equilíbrio é dinâmico. Nós temos uma exceção, que é na física, que existe o equilíbrio estático. O equilíbrio é estático, como nessa figura. Por quê? Porque ali está paradinho. Então, qualquer força atuando ali, ela vai tirar do equilíbrio. Então, Isaac Newton formulou a lei do equilíbrio, que envolve o assunto do equilíbrio, mas não vamos falar disso aqui hoje. Mas é importante nós pensarmos que o equilíbrio é dinâmico. O que está em estático, o que está parado, não é equilíbrio, é alguma coisa diferente, alguma coisa estranha. E voltando, então, ao que Einstein falou, na vida, para conservar o equilíbrio, é preciso manter-se em movimento. Ou seja, nós temos que, de alguma forma, estarmos em movimento. Isso aqui deveria ser um vídeo com o camarada ali andando, mas por alguma razão ele não funcionou, mas imaginemos ali, todo mundo já ou andou ou viu alguém andar de bicicleta, sabe muito bem que se nós pararmos, nós vamos cair. Então nós precisamos estar em movimento para não cair. O equilíbrio é dinâmico. O equilíbrio natural, o equilíbrio na natureza, e nós podemos nos incluir, porque o homem faz parte da natureza, é um balanço entre a conservação e a destruição. E isso está formulado no Livro dos Espíritos. Allan Kardec, ele estabeleceu na codificação, ele identificou que tanto a conservação quanto a destruição são duas leis naturais. Na questão 702, em que pergunta-se se a lei da natureza, o instinto de conservação faz parte da lei da natureza, e os espíritos respondem, sem dúvida, todos os seres vivos possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência, nuns puramente maquinal, noutros raciocinado, ou seja, em alguns é instintivo, no outros é pensado, é premeditado, né? O mundo animal, a conservação é instintiva. Nós temos o nosso lado instintivo de conservação. Ninguém em sã consciência liga o fogão e mete a mão em cima, não é verdade? Por quê? Porque o nosso instinto de conservação não nos permite fazer isso. E na questão 703, a pergunta que diz, com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? A finalidade.
porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se perceberem. Então, isso vale para os animais também, para nós, os seres humanos, para os animais. Então, a nossa finalidade, o aperfeiçoamento. Então, o instinto de conservação, ele tem por finalidade a nossa evolução. E com relação à destruição, na questão 728, que os espíritos são perguntados a respeito se a destruição é uma lei natural. E os espíritos respondem, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E a pergunta 729, se a regeneração nos seres se faz necessária à destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e de conservação, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo? Eles respondem, toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez a cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, veja bem, o instinto de conservação, ele tem também a finalidade de fazer com que essa destruição não seja desordenada. Na natureza, nós observamos essa questão da destruição. Então, essa figurinha aí que mostra, tenta ilustrar a cadeia alimentar, em que uns se alimentam dos outros e o ciclo se completa no fim. Então, existe um equilíbrio aí. Esse equilíbrio ele é dinâmico. Por quê? Porque se em algum momento algum desses elos dessa cadeia ele diminui de quantidade excessivamente, o outro elo que vem adiante, que seria consumido pelo elo anterior, ele se desenvolve em maior quantidade, havendo então esse desequilíbrio. A natureza, nós observamos que quando isso acontece, ela tem os seus mecanismos, mais lentos ou mais rápidos, de fazer essa compensação. O homem é um grande destruidor dessa cadeia natural, né? Quantidade de seres que o ser humano não levou à extinção por conta dos seus interesses, por conta da sua ganância. E no item A da questão 728, os espíritos dizem que as criaturas são instrumentos que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, para que não haja a reprodução desordenada, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Então, lá no finzinho da cadeia, todo mundo vira nitrogênio e etc., para a vegetação poder se desenvolver. Na vida também é tendência, nós temos a necessidade de buscar esse equilíbrio. Por exemplo, o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, entre o trabalho e o lazer, por exemplo, né? E a pergunta 558 do Livro dos Espíritos, ele fala alguma coisa que pode nos fazer pensar, do capítulo da ocupação e missão dos espíritos. A pergunta, então, é: alguma outra coisa incube aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? E os espíritos respondem: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há a fadiga corporal nem as angústias da necessidade. Então, essa resposta dos espíritos ele mostra que a vida espírita é uma ocupação contínua, ou seja, é trabalho incessante. Como Jesus disse uma vez que o Pai trabalha até hoje, e eu também, disse ele. Então, observa que o trabalho é uma necessidade, que, por acaso, faz parte também
de uma das leis naturais. Então, o trabalho é um ponto importante para a busca do equilíbrio. Nós sabemos que uma pessoa ociosa, uma pessoa que não tem ocupação, não precisa ser aquele trabalho formal em que a pessoa vai lá pagar o seu salário. O trabalho qualquer, o trabalho voluntário, por exemplo, o trabalho dentro de casa, que nós sabemos que é muito penoso, mas o trabalho, em geral, ele é importante, né? Não diz o ditado que cabeça vazia é a oficina do diabo, e a melhor coisa para ocupar a cabeça não é o trabalho? Então, o trabalho é um ponto-chave nessa questão toda. Ocupação é trabalho. A pergunta 774. A necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos respondem, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. O trabalho é uma coisa natural. E na pergunta seguinte, por que por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, tudo que nós fizermos de utilidade é trabalho também. O trabalho leva ao progresso. O Livro dos Espíritos nos mostra isso nas suas questões. A questão 783, por exemplo, segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, a pergunta, ela fala sobre os povos, mas nós podemos trazer isso para a individualidade. Quando nós estamos muito na ociosidade, né, não basta a ociosidade formal, ou seja, eu não tenho emprego, eu estou ocioso, não. Ou então, eu não quero ajudar em casa. Não é isso. Nós mesmo tendo emprego, trabalhando, nós podemos vivenciar a ociosidade. Por exemplo, o desinteresse. E isso promove o desequilíbrio em nós. E o que eles dizem que Deus faz? De tempos em tempos, nos sujeita a abalo físico ou moral para transformar. Então, quando acontece essa ociosidade, quando acontece essa inércia, essa latência, a providência divina, ela promove alguma coisa para que nós sejamos sacudidos e possamos nos desenvolver, trabalhando para progredir. E Allan Kardec comenta essa questão, dizendo: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. Então, aqui entrou mais um elemento, que é a instrução. Naturalmente que quando nós trabalhamos, nós nos instruímos antes para nos preparar para o trabalho. E durante o trabalho, nós nos instruímos também para o progresso das atividades laborais, ou para uma mudança de atividade, enfim. Então, a instrução, ela é um elemento também coadjuvante no processo de manutenção do equilíbrio, que é decorrente, então, o que nós estamos tentando ver do trabalho, que nos leva ao progresso. Ele se instrui pela força das coisas, ou seja, desde que nós estejamos interessados a nos desenvolver, a produzir alguma coisa, nós nos sentimos obrigados a aprender, né? A nossa avó ganhou um telemóvel novo e, quero mexer no Facebook e tal. Então, ela vai aprender a mexer, a fazer as coisas. E muita gente, nós sabemos que se mete nisso, e quer lá mexer, quer fazer. A força, os interesses fazem surgir as necessidades, e as necessidades levam-nos a obter a instrução que nós precisamos. Ou seja, isso sempre está acontecendo. E na questão 785, pergunta-se qual é o maior obstáculo ao progresso: o orgulho e o egoísmo.
Os espíritos dizem: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. O progresso intelectual, nós observamos que a criança tenra, na idade, vai para a escola e vai aprendendo, e vai se desenvolvendo intelectualmente. E vai para a universidade, e vai para não sei aonde, e vai progredindo intelectualmente. Mas nós sabemos muito bem que, moralmente, as coisas nem andam assim, acompanhando junto o progresso intelectual. Então, os espíritos dizem que, no caso do progresso moral, o que é fator de impedimento? Orgulho e egoísmo. Então, duas coisas também importantes para nós pensarmos a respeito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amai ao próximo como a si mesmo, no item 12, está lá escrito que o egoísmo é a negação da caridade. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto em uma luta de interesses. Então, vejam que a oposição, a negação do orgulho é a caridade, ou vice-versa. O orgulho é a negação da caridade. Então, nós somos orgulhosos porque não desenvolvemos a caridade. Mas nós temos que ter em mente que caridade não é chegar sábado e ir lá fazer sopinha para distribuir na rua. Não é só isso. Caridade é uma coisa muito mais ampla do que isso. Do que colocar uma esmolinha ali na caixa da igreja. Caridade é muito mais que isso. A disciplina, ela é filha do equilíbrio. Ou seja, para nós alcançarmos o equilíbrio, nós precisamos de disciplina. Por quê? Porque nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar trabalhando, nós precisamos estar voltados, preocupados em manter o equilíbrio. Por quê? Porque qualquer coisinha, perdemos o equilíbrio. Qualquer coisinha, nos desequilibramos. Na saúde, nós não somos assim, nós tomamos uma corrente de ar, perdemos o equilíbrio, adoecemos, por exemplo. Então, a disciplina ela é importante para a manutenção do equilíbrio ou para a restauração, caso o equilíbrio tenha sido perdido. Pronto, e a perda do equilíbrio é o desequilíbrio. No livro O Evangelho de Chico Xavier, por Carlos Bacelli, Chico diz: tudo que criamos para nós que não tem necessidade se transforma em angústia e depressão. A doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Na realidade, toda a doença no corpo é processo de cura na alma. Então, nós já vemos que agora a doença ela tem um papel na nossa vida. Segundo essas informações de Chico Xavier, é através da doença que as nossas imperfeições vão se escoando, vão se libertando. As transformações, as mazelas do nosso psiquismo. Então, o nosso espiritual, ela transfere para o físico as suas problemáticas e se refletem em doença. E por isso, por esse intermédio, que a nossa alma vai se curando. Só que não basta nós nos adoecermos, nós precisamos saber adoecer. Porque a doença que vem ao corpo, ela tem que ser resignada, ela tem que ser trabalhada com a vontade de superar. Né? Aquele doente que se entrega na doença pensando que, se eu estou doente e minha alma vai ser curada, então pronto, eu vou deixar minha doença piorar, porque assim eu vou curar mais rápido. E não é assim. Né? Lembramos que nós temos
que nós temos um instinto de conservação e que deve ser respeitado. Deus nos dá a doença para curar a alma, mas, ao mesmo tempo, a doença ela é motivo de nos exercitar a resignação e a vontade de superação. A origem das doenças, segundo Emmanuel, no livro Consolador, ele diz que as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Ao mesmo tempo, nós temos esses recursos em nós. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Naturalmente que essa recuperação que ele cita não é aquela em que o médico dá o medicamento para nós. Aquela é necessária, por quê? Porque precisa atacar a infecção, por exemplo, atacar o que precisa de medicamento para que o organismo se cure. Isso que ele está falando já é o outro lado, é a cura da alma, como o Chico disse, que a doença é um processo de cura para a alma. Então, nós temos em nós, sabendo adoecer, a chave para atingir a cura. Não podemos pensar que a cura é imediata, nós temos que pensar em cura a longo prazo. Nós vemos muitas pessoas que desencarnam por motivo de doença e doentes ainda, e nós não podemos pensar que esses irmãos, eles falharam de alguma forma, porque morreram adoecidos, morreram sem obter a cura. Não, porque eles vão continuar o processo, porque a nossa vida ela não se extingue no óbito. Então, esses irmãos, eles atingiram a vitória deles na medida que foi possível e que foi programada. Nós também temos que pensar que esses ascendentes espirituais das moléstias do corpo, é natural nós entendermos que isso nós estamos falando com as doenças que elas, entre aspas, elas não tiveram motivação. Por exemplo, como eu disse da constipação, eu vou me meter num sítio em que vai baixar minha atividade, que eu vou me constipar, é óbvio que eu vou ficar doente. Isso não tem causa espiritual, não tem nenhuma ascendência espiritual. A única ascendência espiritual é eu ser tonto em querer fazer isso. Então, nós temos que pensar muito bem que as doenças que são, como Allan Kardec disse, o que não tem explicação na vida presente é porque ela é oriunda das vidas passadas. Então, são essas as doenças que Emmanuel especifica como a ascendência espiritual. E ainda mais, todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo antes de renascer. Então, veja lá, eu estou doente, essa doença que eu tenho, eu pedi para tê-la antes de nascer? Ou eu vou ter alguma doença dessa espécie que eu pedi para ter e que eu vou ter algum dia? Nem sempre requisitamos deliberadamente suplícios temporários. Às vezes sim, mas nem sempre. De vez que, em muitas circunstâncias, quais aquelas que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos de imediato em desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiratórios. Então, vejam que, no caso, o suicídio é uma coisa muito fácil de compreendermos, eu penso. Mas uma outra coisa, eu sou um beberrão. Eu bebo, passo minha vida inteira bebendo. É óbvio que se eu não morrer disso,
eu vou ter um problema de fígado no meu perispírito, e que eu vou levar depois do desencarne, e eu vou ter o meu perispírito assim. Ou na próxima encarnação, ou numa futura, eu vou ter que vir com esse problema. Para quê? Para recuperar esse perispírito. Então, eu vou ter algum problema relacionado ao fígado. Aquele que fuma, mesma coisa. Aquilo que ele provoca, o dano que ele provoca no seu próprio pulmão, se não trouxer uma doença agora, nessa vida presente, com certeza, na próxima vida, aqueles que vêm com problemas de asma ou com problemas desse tipo, nascem assim. Por quê? Provavelmente foi alguma coisa dessa espécie que eu passei, né? E não só através dos excessos também. Aqueles trabalhadores de mina de carvão, por exemplo, eles podem danificar o seu pulmão, foi por trabalho, mas eles se danificam e ficam no perispírito, que futuramente reflete algum tipo de doença. Então, nós pensamos nisso. Eu tenho esse problema. Por quê? É alguma razão das vidas passadas, que, como foi dito atrás, as doenças têm a finalidade de curar os desvios da alma. As consequências dos nossos erros se verificam apenas na forma das doenças comuns? Então, essas doenças todas aí que nós vamos no médico, é isso que nossos erros promovem? Não. Além disso, é preciso contar com as probabilidades da obsessão. Porquanto, cada vez que ofendemos aos que nos partilham a marcha, atraímos em prejuízo próprio as vibrações de revolta ou desespero daqueles que se categorizam por vítimas de nossas ações impensadas. Então, observa o que é importante aqui para tirarmos de lição. Os processos obsessivos, nós não somos as vítimas. Se nós passamos por processo obsessivo, é porque nós prejudicamos alguém no passado. Eles só querem o quê? Justiça, de forma errada, mas só querem justiça. Eles querem o que lhes foi subtraído, resgatar o que prejudicou a eles. Eles que são a vítima nossa, na realidade. Então, nós temos que olhar aqueles de nós que passamos por esses processos. Nós temos que olhar o processo obsessivo como um resgate nosso. Nós é que temos que olhar para eles como nossas vítimas, pedindo a Deus por eles, procurando transformar-nos, nos modificarmos para que eles possam ver que nós, modificados, eles então percebem e não desistem da perseguição, porque nós estamos modificando. Então, nós precisamos ter isso. E não adianta a gente nós falarmos que nos modificamos ou que estamos modificando. Não basta nós criarmos uma aura, criarmos uma máscara de bonzinhos, porque os espíritos olham além disso. Eles enxergam o nosso íntimo. E eles vão saber se essa transformação foi sincera ou não. Então, o que precisa é a transformação sincera. Existe, então, uma patologia na alma? As mágoas, os ressentimentos, os desesperos, os atritos e as irritações entretecem crises no pensamento, estabelecendo lesões mentais que culminam em processos patológicos no corpo e na alma, quando não se convertem de pronto em pábulo da loucura ou em sombra da morte, ou seja, não nos levam à loucura, nem nos levam à morte. Então, observem que uma série de sentimentos prejudiciais a nós, que nós precisamos evitar, ressentimento, mágoa, nós temos que nos libertar disso. É perda de tempo criar mágoa. Magoar por causa dos outros, porque os outros fizeram. Cada um é responsável pelo que faz. Eu não sou responsável pelo que ele faz a mim, mas eu sou responsável pela forma como eu reajo
ao que fizeram comigo. Então, esses sentimentos são maus para nós, prejudicam a nossa saúde, causam-nos desequilíbrio, que precisamos evitar, precisamos superar. Muitos desses sentimentos são relacionados, são derivados do orgulho. Não é verdade? Para tratar essas coisas todas, nós temos a medicina, que trata da saúde orgânica, mental. Mas a medicina hoje terrena, ela não foca a terapia espiritual. Em esporádicos casos isso acontece, mas generalizadamente não. A medicina ela não tem a preocupação, ou não tem o foco, vamos dizer assim, porque eu não sei se preocupa não, mas não tem o foco da terapêutica espiritual, generalizadamente. Então, o que eles dizem? No caso que nós estamos numa casa espírita, a terapêutica espiritual é espírita. Não é a única que é eficaz. Mas, na casa espírita, os ensinamentos espíritas, aprendemos que são atos de bondade, ainda os mais apagados e pequeninos. São plantações de alegrias eternas, e que o perdão incondicional das ofensas é a fórmula santificante para, está escrito errado para aí, supressão da dor e renovação do destino. Então, vejam bem que atos de bondade, da menor que seja, não precisa daquela bondade imensa, qualquer ato de bondade, são plantações de alegria no nosso íntimo, que levamos para a nossa vida inteira, após o corpo físico, claro. E o perdão incondicional das ofensas. Perdoar mesmo, né? Tem muita gente que fala assim, eu perdoo, mas não esqueço. Então não perdoou, não é verdade? Porque perdoar é esquecer, né? Eu perdoo, mas eu estou sempre lembrando do que fizeram comigo. Como é que eu perdoei se eu não consigo esquecer isso? Está lá aquilo me remoendo. Não. A gente sabe que perdoou quando o fato cai na história. Cai na história. E se porventura alguém toca no assunto, é verdade, aconteceu, e aquilo não mexe mais conosco. Isso é perdoar. Então, todo ser inteligente que quer se aperfeiçoar para as vidas futuras, deve pensar nisso, em perdoar. Nas reuniões mediúnicas, eu em particular, eu converso com os espíritos que não querem perdoar porque eles sofrem com o que aconteceu. Porque eu sei que é difícil perdoar, né? É muito difícil perdoar. Então, eu recomendo aos espíritos sofredores que estão em processos de vingança por questão de não perdoar. Eu falo para eles, tá bom, você não consegue perdoar, não perdoa, mas esquece o fato, larga o fato para trás, para a história. E uma grande solução para isso é nós termos a certeza da justiça de Deus. Se nós temos certeza da justiça de Deus, se nós temos certeza que Deus não deixa pedra sobre pedra, que tudo Ele repara, ou que tudo Ele promove a reparação, se nós temos a certeza absoluta disso, eu não tenho que me preocupar com o que me fizeram. Alguém pisou no meu calo, eu te perdoo, mas alguém vai pisar em você. Isso também não é perdão. Se pisaram no meu calo, eu falo assim, vai em paz, porque eu preciso seguir meu caminho, eu não vou ficar parado. Então, eu não esqueci o que ele me fez, mas eu não vou atrás dele. Se isso vem à cabeça, eu tiro o pensamento, substituo por outra coisa. Então, se eu não sei perdoar, se eu não consigo perdoar ainda, pelo menos eu não vou ser burro. Eu não consigo perdoar, mas eu não quero ser burro. O que eu vou fazer? Pronto, eu sei que Deus vai cuidar de tudo. Então, cuida, eu vou seguir meu caminho, porque eu não quero atrasar. Na hora certa, Deus vai saber
promover os encontros para que os reencontros, as reconciliações aconteçam. Então, isso é que eu imagino que a pessoa de inteligência, a pessoa que usa a inteligência deve fazer, quando está renitente no perdão, quando não consegue perdoar. Porque duas coisas são diferentes. Uma, eu não quero perdoar, e outra, eu não consigo perdoar. Eu quero perdoar, mas não consigo. Então, para mim, uma solução é essa. Agora, se eu não quero perdoar, aí não tem jeito. Eu não quero perdoar, não tem nada o que fazer. Não vou mudar a sua vontade. Não é? Os medicamentos para as doenças da carne, todos nós conhecemos. Conhecemos tanto que gostamos de nos medicar, independente do que os médicos falam. Né, doutor Davi? Muitas vezes, vamos lá, quero tomar esse remédio aqui porque eu estou passando isso, vou me curar. Ah, porque minha amiga tomou e ficou boa. Então eu vou tomar também. Os medicamentos do corpo, todos nós sabemos que está lá na farmácia, nas prateleiras. Né? Mas e os medicamentos para o espírito, para curar o espírito? Nós estamos falando da casa espírita. Nas atividades espíritas, nós colhemos do magnetismo sublimado benefícios imediatos. Por exemplo, passe. Por exemplo, oração. Por exemplo, culto sistemático do Evangelho no lar. Por quê? Os benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram as forças através de inspirações elevadas, apaziguando-nos os pensamentos, ou se valem de recursos mediúnicos esparsos no ambiente, a fim de nos proporcionarem socorro à alma aflita ou às energias exaustas. Então, a doutrina espírita, a prática espírita, ela nos dá medicamentos e não precisamos de médico para nos receitar, para que nós possamos promover a cura, a nossa cura espiritual. E uma coisa que nós não podemos esquecer, se nós estamos buscando, se nós estamos trabalhando na própria busca espiritual, na própria cura espiritual, na nossa própria cura espiritual, nós vamos estar beneficiando quem nos circula. Isso nós temos que pensar. Aqueles que estão vivendo conosco, ninguém lá em casa quer fazer culto no lar, eu vou ficar fazendo sozinho para quê? Não, eu faço sozinho, eles não querem, vão lá ver a novela. Eu vou fazer o meu culto. De alguma forma eu estou ajudando a eles. De alguma forma, não importa qual seja. Por quê? Porque essa energia que nós movimentamos, os recursos mediúnicos esparsos no ambiente, que são depositados pelos benfeitores, ajudam também aqueles que estão conosco. Então, nós temos várias formas de buscar a cura espiritual. Lembrando que a busca do passe, a prática da oração, a prática do culto, isso são coisas que nós precisamos fazer por iniciativa. Ou seja, nós temos que buscar, né? Ninguém que está com problema espiritual está lá em casa, aí bate alguém na porta de casa, eu vim dar um passe aqui em você porque você deve estar precisando. Né? Existem os casos em que aquelas pessoas elas não conseguem nem se locomover, e isso acontece, mas eu estou na minha tranquilidade, vem alguém aqui me dá um passe. Né? Então, eu estou movimentando as forças, as energias para a melhoria. Né? Olha, então, a dinâmica na busca do equilíbrio. Se abraçaste, pois, a doutrina espírita, perlustra-lhes os ensinos e compreenderás que a humildade e a benevolência, o serviço e a abnegação, a paciência e a esperança, a solidariedade e o otimismo são medicamentos do espírito, transformando lutas em lições, dificuldades em bênçãos,
porque no fundo de cada esclarecimento e de cada mensagem consoladora que te fluem na inspiração, ouvirás a palavra do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então nós estamos buscando, nós estamos burilando-nos na busca do equilíbrio. Uma coisa nós precisamos ter certeza: ninguém que habita a Terra, com exceção naturalmente dos mensageiros, dos trabalhadores evoluídos que são missionários na Terra, mas isso são raridades, a grossa maioria do planeta, ela sofre de distúrbio espiritual. Por mais equilibrado que eu me apresente, eu tenho algum distúrbio espiritual. Por quê? Senão não estava encarnado. A própria encarnação, ela é resposta a essa pergunta. Eu tenho algum tipo de desequilíbrio espiritual? Tenho. Porque eu estou aqui. Eu não sou missionário, então eu tenho distúrbios. Pronto, nós estamos falando de equilíbrio, de desequilíbrio, se nós estamos falando de doença, nós temos que pensar em reequilibrar, em reequilíbrio. A caridade pode auxiliar nas curas dos males humanos? É fácil verificar assim que a doutrina espírita encerra a filosofia do pensamento reto, por agente preservativo da saúde moral e consubstancia a religião natural do bem, cujas manifestações definem a caridade por terapêutica de alívio e correção de todos os males que afligem a existência. Naturalmente que a saída não está no espiritismo, não é? A salvação não é no espiritismo. Chico Xavier disse, graças a Deus que Allan Kardec não disse que fora do espiritismo está a salvação. Não está a salvação. Porque se ele tivesse dito isso, eu teria seguido outro caminho. Allan Kardec disse, fora da caridade não há salvação. E a caridade o que é? É o amor. Então, é natural que não é a vivência do espiritismo, a prática da doutrina espírita, que vai nos trazer a saúde espiritual. Deus não faria isso, porque aqueles que não acreditam na pré e na pós-existência da vida, eles assim estariam perdidos, não teriam chances de obter a saúde. Não. Nas outras religiões, até fora das religiões, até nos descrentes, é possível obtermos a saúde espiritual. Por quê? Porque a prática dos bons costumes, a prática da decência, por aqueles que são descrentes, também os ajudam a ter a saúde, a manter ou a recuperar a saúde espiritual. Às vezes a gente encontra uma pessoa que a gente fala assim, brincando, esse aí vai entrar, que é ateu, esse aí vai entrar no céu antes de muita gente, que é crente, no sentido de que acredita em Deus. Por quê? Porque aquelas pessoas são tão boas, ao contrário de outras que estão vinculadas a alguma religião e não conseguem praticar o bem dessa forma. Qual a mais meritória de todas as virtudes está no Livro dos Espíritos? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Mas a mais meritória delas é que assenta na mais desinteressada caridade. Olha a caridade aí. Então, os Espíritos dizem que a virtude mais importante é a caridade. Nós vimos lá atrás que a caridade ela é a negação do quê? Do quê? Do orgulho. Para combater
o orgulho, o que nós devemos fazer? Praticar a caridade. O egoísmo, como vocês disseram, se eu quero combater o egoísmo, eu preciso praticar a humildade. A humildade é que é a contraposição do egoísmo. Então, pronto, se nós todos somos orgulhosos, eu quero combater o orgulho em mim, eu vou praticar a caridade. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é 897, se não me engano, que eu não trouxe aqui por causa do espaço e do tempo, que os espíritos são questionados a respeito da prática do bem sob interesse em obter benefícios na vida futura. Em outras palavras, eu vou praticar o bem, porque assim eu vou ter benefício lá na frente, né? E os espíritos respondem mais ou menos assim, que o melhor seria se eu praticasse o bem desinteressadamente. Mas vamos pensar numa coisa. Eu estou praticando bem, eu detesto fazer aquela sopa, mas eu vou na sopa. Eu detesto vir aqui para ajudar a montar os cabazes, mas eu vou porque eu sei que isso vai me ajudar no futuro. Eu estou praticando a caridade. Eu estou aprendendo a desenvolver esses sentimentos dentro de mim. Em algum momento da minha vida, isso já vai começar a passar a ser natural. E num momento adiante, eu vou passar a fazer isso por vontade. Então, eu digo que não há mal nenhum em eu querer fazer o bem, porque eu vou ter benefícios na vida futura. Porque eu tô desenvolvendo esses sentimentos em mim. Eu estou trabalhando nesse reequilíbrio que eu preciso, de uma forma ou de outra. Então, é bom nós, mesmo de forma obrigada, entre aspas, ir praticar a caridade, ir ao encontro da necessidade para suprir nos outros de alguma forma. E a transformação íntima, que é a chave disso tudo. Então, tudo isso que nós vemos para a recuperação do equilíbrio, vai tudo traduzir em quê? Em reforma íntima. Porque se eu não mudar, nada daquilo que nós falamos, nada daquilo que for tentado praticar, vai surtir efeito, porque eu vou continuar sendo a mesma coisa. Então, a transformação íntima é a chave de tudo. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec faz esse comentário. Não basta ser convidado, não basta o nome de cristão, nem sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É imperioso, antes de tudo, e como condição expressa, ter vestido o traje nupcial, isto é, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. O Espírito, não é o Espiritismo. Ora, esta lei se acha toda na frase, fora da caridade não há salvação. E continuando, mas entre todos quantos ouvem a palavra divina, quão poucos aguardam e a aproveitam. Quão poucos se fazem dignos de entrar nos planos superiores da espiritualidade. Por isso ele disse, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, na parábola do festim das núpcias. Então, isso é muito importante. Não basta nós criarmos uma capa, nós temos que absorver. E da mesma forma que nos bancos escolares a absorção dos ensinamentos se dá através da prática dos exercícios, da leitura repetida, continuada, também para a vida espiritual, para a transformação íntima, é necessário também a leitura repetida e os exercícios e a prática. Foi assim que nós tentamos falar sobre o equilíbrio,
sobre o equilíbrio da nossa vida, sobre o desequilíbrio que nós vivemos na nossa vida, o reflexo que o desequilíbrio nos traz, que é basicamente na nossa saúde e principalmente na nossa saúde espiritual, porque muitos de nós nos vemos fisicamente saudável, mas tão maus espiritualmente falando. O porquê, a fundamentação na doutrina espírita, o porquê e a necessidade da transformação íntima para alcançar o reequilíbrio. Nós pedimos a Jesus que nos inspire, que nos mantenha sempre atentos, porque isso eu penso que é uma necessidade, a atenção. Nós temos que passar o dia que são atribulados por causa da nossa vida cotidiana. Nós precisamos ter a preocupação do que Kardec comentou na passagem dessa parábola. Nós precisamos vestir o traje nupcial. Nós temos que ter essa preocupação para, durante o dia, estarmos vestidos com esse traje nupcial, para que nos momentos em que venham os pensamentos de ressentimento, nos momentos em que pisam nos nossos calos, nós possamos fazer com que Jesus Cristo nos orientou para amarmos aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos ofendem. Então, nós precisamos ter isso em mente, porque se eu levar a vida, como se diz, na flauta, na hora que eu passar pelos momentos de experimentação, eu não vou me lembrar, eu não vou conseguir praticar os ensinamentos do Cristo. Eu preciso estudar, eu preciso ler e reler, para que eles possam se consolidar na minha mente, para que nesses momentos nós possamos praticar, exercitar e fazer o que Jesus nos recomenda. Nós não vamos ser fiscais. Eu não vou estudar para ficar olhando o que o outro está fazendo, como que o outro está falhando, o que o outro deveria fazer, porque o que o outro faz não me interessa. Ou melhor, o que o outro faz não me afeta, porque o mal que me faz mal é o mal que eu pratico e não o mal que praticam contra mim, como diz Divaldo. Então é isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que ter a preocupação séria de passar o dia com a vivência do Cristo dentro de nós, como Allan Kardec disse, vestido com traje nupcial. Porque aquele enfermeiro, por exemplo, ele no seu dia a dia, no trabalho, ele está preocupado em quando ele vai aplicar uma injeção, ele colocar a luva, para ele não se contaminar. Está preocupado? O operário da oficina, ele está preocupado a quando vai botar uma máquina para funcionar, colocar de forma em que ele não se machuque. Então, nós estamos preocupados com os nossos ofícios, naturalmente. O que nós temos que fazer é nos preocuparmos com as coisas do Espírito. E então que Jesus possa nos manter sempre atentos, que o nosso anjo da guarda possa nos lembrar sempre que seja necessário nós darmos o nosso testemunho dos ensinos de Cristo. Que assim seja.